A nossa aula de história vai, como de ciências, nós precisaremos fazer uma revisão. Se vocês olharem no caderninho de vocês, é a data do dia 6 de março, que nós tivemos essa aula de história, contando um pouco de como a cidade de Guaratinguetá foi fundada. Vocês têm essa folhinha colada no caderno, vocês vão ler novamente para relembrar. Depois, seguindo, vocês têm essa atividade, olha, história e continuação. Guaratinguetá como cidade turística e religiosa, falando um pouquinho também do turismo ecológico e turismo rural de Guará, tá? Olha lá. Lembra, nós conversamos bastante. E depois, não deu tempo de dar esse daqui, Filhos Ilustres de Guaratinguetá. Esse daqui, para quem não tem, vocês não têm essa cópia, a maioria acho que não tem. Vocês vão copiar no caderninho de história, coloque o Guaratinguetá, 29 de maio de 2020, e História, Filhos Ilustres de Guaratinguetá, do jeitinho que tá aqui. Eu vou mandar esse arquivo para vocês pelo WhatsApp, para ficar mais fácil, pela foto, né? Que aí dá para vocês acompanhar. Aí não tem como as imagens, né? Então vocês fiquem tranquilos quanto à imagem. A imagem vocês vão ter no celular, tá bom? Então, olha só. Guaratinguetá teve grandes filhos que se projetaram na política, na medicina, nas artes, nas letras, na educação, nas atividades sociais, na religião, na cultura em geral. Ressaltar essas figuras é resgatar o nosso passado, a nossa memória, para que através dela e de seus exemplos construir um futuro melhor para a nossa cidade. Frei Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá em 1739. Foi um frade brasileiro, uma das figuras religiosas mais conhecidas do Brasil, famoso por seus poderes de cura. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 11 de maio de 2007. Tornou-se o primeiro santo nascido no Brasil. Ele faleceu em 1822, aos 83 anos. Então, né, temos em Guará a igreja de Frei Galvão. Guará é uma cidade turística religiosa por conta disso, né? Então, Frei Galvão é uma figura importante para a história de Guaratinguetá. Olha só. Conselheiro Rodrigues Alves, Francisco de Paula Rodrigues Alves, nasceu em 7 de julho de 1848 em Guaratinguetá. Advogado, político brasileiro, conselheiro do Império e quinto presidente do Brasil. Olha que legal! Elegeu-se 2 vezes, cumprindo integralmente o primeiro mandato, 1902 a 1906, mas faleceu em 1919, aos 71 anos, antes de assumir o segundo mandato. Então, ele foi eleito 2 vezes, só que ele conseguiu cumprir só o primeiro mandato, porque antes dele assumir o segundo, ele morreu. E olha que legal, então o Brasil já teve um presidente da República, ele foi o 5º presidente do Brasil. Então, por isso que tem a praça Conselheiro Rodrigues Alves, tem a estátua dele no meio da praça. Bem interessante, não é mesmo? Olha como a cidade de Guaratinguetá é importante para o Brasil. Euríclides de Jesus Zerbini. Nasceu em 10 de maio de 1912. Foi um médico cardiologista brasileiro, sendo o 5º do mundo e o primeiro da América Latina a realizar um transplante de coração. Ele faleceu em 1993, aos 81 anos. Então, pensa, gente, já ser médico já é algo tão nobre, né? Salvar a vida das pessoas agora com essa pandemia, né? A gente está vendo a importância dos médicos. Ele era um médico cardiologista, quer dizer que cuida do coração, e ele foi o 5º do mundo e o primeiro da América Latina
a realizar um transplante de coração, que é uma cirurgia muito delicada, onde pega o coração de uma pessoa que já faleceu e troca com o coração de um paciente que está doente. Então, depois em sala a gente pode aprofundar mais nessa questão de transplante, mas se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, fiquem abertos, tá bom? E também nós temos o Pasquale Cipro Neto. Nasceu em Guaratinguetá em 1955. É professor de língua portuguesa, conhecido como Professor Pasquale. Foi colunista dos jornais Folha de São Paulo e O Globo. E também apresentou um programa de televisão que ajudava a tirar dúvidas sobre a língua portuguesa até 2016. Atualmente, podemos assistir seus vídeos pela internet, então é só ir lá no YouTube e digitar Professor Pasquale. Tem muitos vídeos dele de língua portuguesa que as pessoas, né, nós concurseiros aí usamos muitos vídeos dele de explicação quanto à língua portuguesa. Ele é muito conhecido, o professor Pasquale, e ele é nascido em Guaratinguetá também. Então ele compõe o grupo de alguns filhos ilustres de Guaratinguetá, porque nós temos outros talentos também. Esses foram selecionados pela importância do trabalho, né, e representatividade. Mas Guaratinguetá é uma terra de pessoas influentes, tá bom?